Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Tem alguns assuntos que eu quero colocar em debate com vocês aqui e que às vezes eles surgem do nada e muitas vezes quando eu estou de carro, estou dirigindo, estou ouvindo música, porque eu ouço música praticamente o tempo todo, tá, gente? Ler quadrinhos, ler livro, ver filme, ver série, não. Você tem que parar tudo para fazer isso. Aí eu faço mesmo, eu paro tudo e vou. É o meu momento de ler, é o meu momento de escolher uma série, ou de rever uma série, ou de rever um filme. Tudo isso aí eu faço. Mas aí tem aquele momento. Agora, música não. Música, logicamente, quando eu vou apreciar alguma coisa especial, eu também vou sentar com calma, equipamento de som legal, tal, vou apreciar. Mas eu ouço música quase o tempo todo, né? Hoje em dia, com esse negócio de streaming, que é uma coisa maravilhosa, né? Libertou a gente completamente. Eu não gosto de fone de ouvido. Fone de ouvido eu não gosto, não. Mas eu acho que você perde a percepção do ambiente, tá? Eu vejo esse pessoal todo com fone de ouvido na rua até. Eu penso, meu Deus, tá muito alienado e isso é até perigoso, né? Acabar sofrendo algum acidente ou provocando algum acidente. Eu não gosto. Não gosto de fone de ouvido mesmo. Só uso fone de ouvido em situações muito específicas, muito especiais mesmo, então, para não incomodar os outros, né? Mas eu paro para ouvir. Mas música eu tô ouvindo o tempo todo, né? Às vezes eu boto naquela minha lista, né? Não sei como é que é o nome, super lista, sei lá, no YouTube Music, e vou ouvindo lá o que dentro do que eu já. Que é outra coisa também que eu faço, eu vou curtindo as músicas, tá? Eu tenho esse cuidado de sempre que eu curto uma música, eu vou lá e boto o dedinho para cima lá e aí ele grava como sendo uma das minhas favoritas. Aí quando eu boto para executar a minha lista de favoritos, só vem música que eu gosto muito, é um espetáculo. E hoje eu estava dirigindo e no meio dessa minha seleção, né, imprevisível, eu comecei a ouvir de novo, né, que eu já ouvi um monte de vezes, eu ouvindo a Lacrimosa tá aqui, ó, do Evanescence, a Lacrimosa do Evanescence. Esse álbum aqui é o Sínteses, né? Sínteses. É o Sínteses. Essa edição aqui é bem bacaninha, que já é Digipack, né? Outra coisa que eu sempre falo, né, gente? Esse negócio de não sei quem foi que inventou lá nos anos 80 aquela caixinha de estojo de plástico comum, né? De CD, aquela mais comum de CD, todo CD saiu com aquela. Aquilo ali, sempre para mim foi horroroso. Eu sempre detestei aquele estojo, sempre achei horrível. E finalmente, de uns anos para cá, acho até porque os japoneses começaram a lançar as mesmas edições daquela época em paper sleeve, né? Em paper sleeve, que é aquela edição mais bacana, né? Que imita o paper sleeve, é o mini LP CD, né? Ou CD mini LP, que ele é exatamente uma reprodução do LP original, lá dos anos 70, só que no formatinho do CD pequenininho, mas com tudo que tinha dentro. Os japoneses são extremamente preciosistas nas coisas que fazem, e lançaram muita coisa, ou quase tudo, do rock dos anos 70 nesse formato, que é o mini CD, o mini, CD mini LP, CD mini LP, ou paper sleeve, como o pessoal chama, que é o CD com o mesmo acabamento do LP original. Mas pelo menos é obrigatório isso aqui, que é o Digipack, né? Que é aquela edição. Eu vou até abrir aqui para vocês verem. Só para exemplificar, né, que eu estou falando, que pode ser que eu fale com um público que não sabe o que é um Digipack, né? Digipack é essa aqui, ó. É a capinha de papelãozinho, não é plástico, não é acrílico, nada disso. É papelãozinho e dentro tem um estojinho de plástico só para encaixar o CD. Eu acho essa apresentação aqui bem legal e, inclusive, normalmente ela vem com também um encartezinho bacana. O encarte até vinha naquela embalagem de plástico vagabunda, né, horrorosa. Mas aqui fica muito mais bonitinho, muito mais bem acabado. No mínimo Digipack, tá? No mínimo Digipack. Mas eu gosto também muito, mas não tem nenhuma aqui agora, da edição Paper Sleeve, que eu acho bem legal. Essa edição eu já mostrei aqui para vocês o Sínteses, né? Vou mostrar aqui também para vocês o álbum mais famoso e o melhor álbum também, né? Do Evanescence, que é o Fallen. Essa aqui é a edição de 20 anos, já tem 20 anos esse álbum, né? A edição de 20 anos do álbum foi 2021, se eu não me engano. Que esse aqui é espetacular, porque inclusive ele é um... Aí eu não sei, para mim isso aqui é um paper sleeve, isso aqui não é um Digipack, tá? Digipack contém aquele estojinho de plástico, aquele suportezinho para você encaixar. Esse aqui não, esse aqui os CDs estão aqui encaixados.
E ele é duplo. Esse daqui é duplo, tem 2 discos aqui dentro. Uma edição muito bonita, bem legal mesmo, coisa de colecionador, né? Todos 2 aqui. Bom, e aí eu estava ouvindo a Lacrimosa e estava passando pela minha cabeça, logicamente, primeiro a voz absolutamente espetacular, instrumental da Emily. A Emily é uma vocalista, assim, eu nem chamo ela de cantora, tá, gente? Eu faço uma distinção muito grande entre cantor e vocalista. O cantor é aquele cara que tem uma voz razoavelmente afinada, totalmente diferente da minha, né? Totalmente afinada e que é capaz de declamar uma poesia dentro de uma melodiazinha, uma musiquinha de fundo, né? Aí tem aqueles instrumentinhos lá tocando bem baixinho e o cara cantando em cima, às vezes é só um violão. Tal. Isso para mim é um cantor, isso é um cantor. Agora, do outro lado existe o vocalista. Quem é o vocalista? O vocalista geralmente são pessoas com vozes líricas. O que são vozes líricas? As vozes que podem ser usadas para cantar uma ópera, né? Uma ópera. A Emily claramente é uma voz lírica, é uma voz operística. A voz dela não se presta a só repetir as palavras, né? Ler a música com o mínimo de melodia, o mínimo de ritmo. Não, 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 não. A voz dela se presta como um instrumento. Se você não entender porra nenhuma do que a Emily está cantando, nada, você não sabe inglês, né? Não interessa. A voz dela se transforma num instrumento que, conjugado ao conjunto, aquele arranjo maravilhoso, entra maravilhosamente bem, faz uma composição. E esse arranjo da Lacrimosa, que foi extraordinariamente bem feito pelo Evanescence, ele tem isso. Bom, vamos primeiro fazer também um parênteses aqui. Eu fiz um parênteses sobre tipos de álbum, né, de apresentação, de edição, e agora falando para sobre a Lacrimosa, né? Lacrimosa é uma música original de Wolfgang Amadeus Mozart, o famoso Mozart, né? Conhecido até por ser bem maluquinho, bem doidão, né? Na época em que ele viveu, um compositor clássico, super famoso, com uma trajetória incrível na música erudita, na música clássica, né? Um gênio, né? Um cara que começou muito cedo, já a tocar tudo quanto é instrumento e depois a compor, tal, um verdadeiro gênio. Aliás, eu sempre quando eu falo do Mozart, me lembro do Rick Wakeman, porque assim que o Rick Wakeman surgiu lá nos anos 70, alguns cronistas de música, especialistas de música, compararam o Rick Wakeman ao Mozart. Primeiro por causa do talento, né? Um cara que começou a tocar piano também lá com seus 7, 8 anos e que começou a compor já com, sei lá, 12, 15 anos, por aí e tal. E já automaticamente a comparação com o Mozart, o novo Mozart, será que temos um novo Mozart, tal, não sei o que, babá. E depois também pela cara de bebezão. O Rick Wakeman com 20 anos, tinha cara de 18 anos, ele tinha cara de bebezão, parece um bebezão, uma fisionomia, né? De lábio grande, olho grande, narizão, tal. Ele parece um bebezão. E o Mozart também tem essa visão, né? Essa ideia de que o Mozart também ele tinha uma cara meio de bebezão, né? Sabe quando alguém cresce muito e fica um cara de criança? Tem isso, né? Então, os dois têm esse paralelo. Além do que, eu não tenho a menor dúvida hoje em dia que o Rick Wakeman é o novo Mozart. Eu não tenho a menor dúvida disso. Primeiro, por causa da quantidade de produções, né, de músicas compostas. O Mozart tem uma quantidade enorme de composições, e o Rick Wakeman também tem um monte de coisa. É uma carreira irregular? É. Por causa da produção excessiva, tanto o Mozart quanto o Rick Wakeman tem coisas absolutamente excepcionais e tem coisas que não são assim tão excepcionais, são bem mais fracas. Isso é normal. Mas voltando a falar de A Lacrimosa. Então o Mozart compôs isso e o Evanescence fez um trabalho brilhante de trazer uma música erudita composta para orquestra e coral para o Evanescence. Então fizeram um arranjo aqui de A Lacrimosa, eu tenho maneira de chamar A Lacrimosa, não é Lacrimosa, só Lacrimosa, que é uma homenagem, logicamente, à Nossa Senhora, né? A Nossa Senhora que chora, Nossa Senhora Mãe de Jesus, né? Maria, Mãe de Jesus. Tal. E naquela época, na época do Mozart, era excessivamente comum todas as músicas terem títulos, terem inspiração em motivos religiosos, em motivos
cristãos e motivos católicos, que era a igreja que dominava o mundo conhecido naquela época, né? Então a Lacrimosa vem exatamente nesse sentido e frequentemente a igreja também patrocinava muito desses grandes compositores, ela investia neles, tá entendendo? Eles faziam apresentações e cobrava, logicamente, né? A nobreza se cotizava para pagar, tal, então tinha os mecenas, né? Que faziam essa coisa, e a igreja também muitas vezes patrocinava, e a igreja inclusive encomendava músicas a eles para tocar nos cultos, nas missas, nas igrejas, etc, etc. Então o Mozart fez a Lacrimosa, e aqui o Evanescence fez uma adaptação incrível, sensacional, que eu acho muito legal, porque quando você faz isso com uma banda de rock famosa, que é o caso do Evanescence, que hoje em dia está meio quieto, né? Mas o Evanescence foi uma banda de rock que fez muito sucesso no início dos anos 2000. Esse álbum aqui, ele é de... Esse aqui é de 2017. Esse aqui é de 2017. Quer dizer, nem é tão velho assim, né? Mas eu acho muito legal porque você chama um público novo para ouvir coisas antigas. Isso é muito legal. Quando eu ouvi o Rick Wakeman lá nos anos 70 e outras bandas daquela época, me deu curiosidade automaticamente de ouvir o clássico em que eles se inspiravam. Por exemplo, Emerson Lake Palmer. Emerson Lake Palmer compôs um álbum que eu adorava na época, adoro até hoje, eu acho muito bom, é o Pinturas em Exibição, Pictures at an Exhibition, de 1971, se eu não me engano, ou 71 ou 72, desculpa. Mas ele gravou isso aí. E aí, quando eu fui ouvir o álbum, fiquei apaixonado pela interpretação do Emerson Lake Palmer, tinha lá uma informaçãozinha, olha, baseado na música de Modest Mussorgsky. Aí eu fui ver quem é esse cara. Aí eu fui descobrir que era um dos grandes compositores russos do século XIX. Eu acho que é isso, século XIX. E aí eu fui, não, peraí, deixa eu ouvir esse cara, que eu quero ouvir isso aqui. E aí fui descobrir que do próprio Mussorgsky, eu já gostava de Uma Noite no Monte Calvo. E também que foi gravado, foi adaptado por uma outra banda inglesa excelente, que é o Fire Ballet, que gravou um álbum só, ou dois e tal, mas eles adaptaram para o rock a música Uma Noite no Monte Calvo. Night at the Bald Mountain, se eu não me engano. A Night at the Bald Mountain. É isso aí. Do Mussorgsky. Muito bem. E aí eu disse, meu Deus, isso é sensacional. Aí eu fui ouvir outras músicas do Mussorgsky, sem deixar de ouvir, logicamente, o Emerson Lake Palmer, o Fire Ballet, o Evanescence, não. Mas fui conhecer mais. Isso é muito legal. Quantas adaptações eu vi da Nona Sinfonia de Beethoven? Nossa, uma infinidade. O Rich Blackmore, famoso guitarrista do Deep Purple, fez milhares de adaptações, inclusive no Rainbow, né? Aquela outra banda dele. Ele tem um álbum que eu gosto bastante, que é o Difficult to Cure. Difícil de curar. Difficult to Cure. O Difficult to Cure tem uma adaptação maravilhosa da Nona Sinfonia de Beethoven. A banda Trace, que é uma banda holandesa, adaptou várias coisas do Johann Sebastian Bach. Muita coisa do Bach. Também me remeteu a ouvir a música do Bach. Então, esse tipo de rock, que eu chamo de rock erudito, não tem nada de progressivo não diz porra nenhuma. Erudito, por quê? Porque ele remete a uma cultura mais antiga, a músicas, né? Da fase chamada música clássica, e normalmente, se você for uma pessoa razoavelmente curiosa, depois de você ouvir Lacrimosa aqui, você vai, não, peraí, deixa eu ouvir como é que era a do Mozart. E você vai reconhecer que as duas têm seu talento, têm sua importância, têm sua relevância, têm seus méritos, são sensacionais todas as duas, tá? E aqui tá sensacional por causa da voz, por vários motivos, mas também pela voz da Emily, que é um capítulo à parte, tá? Ela aqui canta junto com a banda, com a orquestra e com um coral maravilhoso, um coral espetacular. Essa música aqui é muito impressionante. Você ouve ela, de preferência num volumezinho um pouquinho mais alto, tá, gente? Não ouvir muito baixinho, não. Porque rock erudito, não dá para ouvir muito baixinho, porque você vai perder um monte de sonoridade. Tem que ouvir um pouquinho mais alto. Se for incomodar os outros, bota o seu fone de ouvido. Um pouquinho mais alto, você vai ficar arrepiado com essa música. Ela é sensacional. Ela expressa perfeitamente o sentimento do Mozart vendo a imagem da Lacrimosa, da Nossa Senhora que chora.
né? Que é uma imagem famosa, né? Acho que está no museu, na Itália, uma coisa assim. Então, é uma imagem espetacular, tá? E a música representa muito bem. E aí vamos lá as etapas, né? A imagem é espetacular, o que o Mozart fez com isso é sensacional, e o que o Evanescence fez também é sensacional, também é incrível, de atualizar, de trazer para a gente essa informação. E aí também eu não posso deixar de citar essa cantora, né? Essa vocalista, cantora não, vocalista, que é a Emily. Gente, de interpretação essa pessoa é capaz de dar em qualquer música, né? É uma diferença gritante entre ela e outras meras cantoras, tá? É bem verdade que não é só a Emily. A Emily me remete diretamente a Anne Aslan, a cantora, vocalista, eu tô tropeçando toda hora. A vocalista do Renaissance, que também tem vídeo no nosso canal falando do Renaissance, que também tem ainda, né, tá viva, né, uma voz absolutamente espetacular, ou Sonia Cristina Linwood, do Coverdale, ou Jutta House do Analogy, algumas vozes mais antigas que são sensacionais. E se você pensar em vozes mais atuais, tem outras vozes iguais da Emily. É lógico que o repertório, o que elas cantam, o estilo musical que essas outras escolheram, não me agrada, mas eu respeito a potência vocal delas, né? Eu vou citar aqui a Anastácia, eu vou citar aqui a Joss Stone, eu vou citar aqui a Cristina Aguilera, tá? Que não tocam músicas do meu... A Joss Stone ainda começou bem, começou fazendo blues, e a voz dela é uma voz de bluseira, maravilhosa, Janis Joplin, né? Ela faz, inclusive, um cover da Janis Joplin, que é maravilhoso, né? Sensacional. Mas a Anastácia também tem alguns bons momentos. Tem um álbum que ela fez gravando no universo do rock masculino, né? É um álbum que ela gravou sucessos do rock, né? E a voz dela também é uma voz muito instrumental, ótima. E a Cristina Aguilera, quando ela canta blues, ela é sensacional. Eu costumo brincar que a voz da Cristina Aguilera não cabe no corpo dela. Não cabe. A voz dela é muito maior do que ela, porque ela é pequenininha, né? Ela tem uma fase gorda, emagreceu e tal, mas ela é pequenininha. E ela tem uma voz tão grande, tem um vozerio tão poderoso, que às vezes você fica olhando, pô, mas sai daquela pessoa mesmo ali? Aquela mini mulher ali tem essa voz toda, mas é o caso da Cristina Aguilera, né? Que, por sinal, ela é contemporânea, mais ou menos, da Britney Spears, que nada mais é do que uma reprodutora de playback, né, gente? Na época, as pessoas comparavam a Cristina Aguilera com a Britney Spears. Não tem comparação nenhuma, de forma nenhuma, tá? No máximo porque ambas gostam de cantar pop, né? Pop é uma música que eu não gosto, é chato. Mas eu respeito demais a voz da Cristina Aguilera, e quando ela se propõe a fazer alguma coisa pro lado do blues, aí ela vai bem pra caramba. Pro lado mais do rock, aí ela vai bem pra caramba. Joss Stone, a Anastácia, a Emily, essa sim, dentro do meu métier, falando em francês agora que eu tô chique, do estilo de música que eu gosto, a Emily realmente é a melhor, porque ela junta uma voz totalmente instrumental, inesquecível, sensacional, com o estilo de música que eu gosto, que é a música do Evanescence, né? Bom, gente, eu acho que deu para contar um pouquinho para vocês isso daí, colocar em debate aqui com vocês essa questão da música, do rock erudito, da música erudita, de onde o rock erudito, a fonte que o rock erudito bebe, que é a música erudita, e também dessas vozes altamente instrumentais, que eu citei algumas aqui, e gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que você acha dessas vozes? O que você acha do rock erudito beber da música erudita? O que você acha da música erudita, do Beethoven, do Mussorgsky, do Mozart, alguns que eu citei aqui, do Bach, eu citei aqui 4, né? Eu citei aqui o Bach, eu citei o Mozart, eu citei o Mussorgsky, eu citei o Beethoven, para citar 4 grandes, né? 4 grandes compositores da música erudita. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do papo aqui, e eu espero que vocês curtam, ou não curtam, faz parte da brincadeira. Se inscrevam no canal, pelo amor de Deus, e também deixo o valeu demais. Valeu demais, é muito legal no YouTube, tá? Até a próxima.